Fala galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Galera, hoje eu quero trazer um vídeo que ele consiga, ou que na verdade eu consiga passar aí essa minha ideia, né, dessa questão de como os simuladores, ao meu ver, estão dispostos hoje aí no mercado, né? E eu quero que no final disso você consiga perceber qual é o público-alvo de cada um desses simuladores e se você está dentro desse público-alvo e se esse simulador faz sentido para você, né? Por que isso é interessante? Fazendo levantamento, pesquisa, há muito tempo usando simuladores, eu acredito que muitas vezes eu vejo as pessoas irem para um simulador em que ela acaba se frustrando. Por quê? Porque aquele simulador não é o simulador que vai suprir a necessidade dela. E aí, às vezes, na que a gente fala simulador, né? Então, quando eu estou falando no contexto todo, vocês vão ver que de cara ali eu tenho Gran Turismo, tenho Fórmula 1, enfim. Então, é um apanhado em todos os ambientes que eu tive a oportunidade de participar e ainda participo. E para quem é esse público ali, tá? Antes de eu começar a falar, deixa eu mostrar aqui como eu dividi. Eu achei uma forma interessante, ao meu ver, de dividir em cores, tá? Então é o seguinte: verde vai retratar. Peraí, deixa eu ligar isso aqui. Ó. Verde vai retratar que eu quero só por diversão. Vale a pena dizer que diversão aí também entra. Eu vou unir com os amigos, a gente vai sentar ali, vamos fazer umas corridinhas. Mas não vai te tomar 5, 6 horas da sua vida e nem você está se tornando um profissional para isso. Você quer apenas, casualmente, estar ali com os amigos, porque você só quer diversão. Acabou. O outro panorama é o simular o carro, que são simuladores mais sérios aí, né, ao meu ver. Por que são mais sérios? O foco maior deles, o trabalho maior do desenvolvedor está na física, no time model, em ter uma climatização, em ter uma questão de desgaste, de peça, de pneus, enfim. O carro é a parte principal do trabalho, né? A questão dos detalhes da pista, o force feedback, aquela coisa toda, tá? Então o cara está caracterizado como mais sério, né? Por quê? A diversão está justamente você brincar com esses carros, tirar essa característica de simulação deles e, evidentemente, né, você pode competir com esse tipo de simulador? Pode, mas muitas vezes ele não é um simulador tão bem abraçado, porque tem alguns elementos, algumas características que mais afasta do que atrai as pessoas, tá bom? Uh, e os hardcore. Por muito tempo eu queria entender o que é o hardcore, né? Não no literal da palavra, mas no que cerca isso. Né? Eu posso ter várias condições. Por exemplo, se eu falar assim, cara, a Fórmula 1 é a categoria mais foda do mundo. Para quem ama a Fórmula 1 e acredita em Fórmula 1, vai ser. E ela até é. Mas você pega, por exemplo, a MotoGP, né? Cara, aquilo é insano. O cara que pilota aquilo, pra mim, tá um nível acima até da Fórmula 1 pela questão do que cerca a MotoGP. Fator fator risco vida, risco morte é muito maior, né? Então, o que é o hardcore? Nesse caso aqui, para mim o hardcore é o cara que quer competição acima de qualquer coisa. Para ele competir é o principal. Não importa que de repente o simulador até não tenha todas as características de uma realidade. Ele pode até de repente não ter aí um time model legal, um force feedback tão apurado como os outros, mas cara, ele me entrega uma questão de competir que os outros não conseguem. Então eu fiz essa escala, eu acho que ela ficou bem interessante para eu poder aqui contextualizar aqui com vocês, então eu acho que vai ser bem interessante, tá? Primeira coisa que eu quero começar aqui mostrando para vocês é o seguinte: como eu cheguei a alguns números aqui, por exemplo, players, né? Eu coloquei, tá aqui players. Por exemplo, Gran Turismo 18.000, perdão, 183.523 players agora. Porra, como é que eu achei isso? Assetto Corsa 14.975, Forza Horizon 10.000 e assim por diante. Então vamos lá. Gran Turismo, como ele pertence à Sony, existe um site que você pode acompanhar
em tempo real quantos pilotos, quantas pessoas estão lá, tá? Então esse player counter, ele é um contador. Então quando você clica aqui, ele vai atualizar em tempo real quantas, não. Quando eu comecei a fazer a planilha, estava em 183. Isso vai aumentando conforme o horário. Chega que passa, às vezes passa de 200 isso, tá? Que estão ali online, utilizando ali o Gran Turismo. Que de longe, esmagadoramente, é o mais usado e jogado. Não tem como contestar sobre isso. Ok? E ele consegue ter os elementos que eu falo. Ele consegue ser tanto casual, ele tem dois elementos interessantes. E ele consegue ser hardcore. Haja vista que quem está acompanhando aí o Gran Turismo sabe que está tendo os campeonatos aí. E está tendo, acho que até a final aí do Mundial e tudo mais, tá? E ele tem elementos para você utilizar corridas diárias. Aquela coisa que a gente que gosta do online, né? Ou para quem gosta do modo carreira, como eu sou muito mais ele casual do que hardcore. De vez em quando eu corro com a galera, tá? Mas o meu foco nele é a casualidade, tá? Então é um ótimo simulador para mim. Porém, é para console 100%, para você utilizar ou no PS4 ou no PS5. Ponto. Por que é importante você saber todos esses elementos, essas características, cara? Porque isso vai depender. Cada coisa que você souber do simulador vai facilitar o quanto você vai ter que investir nele. E sim, acredite, você vai ter que investir no simulador. Né? Por exemplo, Gran Turismo 7, você vai ter que ter ou um PlayStation 4, ou se você quer aproveitar tudo que ele tem, você vai ter que ter um PlayStation 5. E nem tanto por conta da qualidade gráfica, tá? Porque ganha um pouco do Play 5, ganha. Mas principalmente por conta do DualSense. O controle é extraordinário. Né? Eu vou te falar, quem anda de DualSense, eu prefiro. Claro, você fala assim, eu prefiro andar com o DualSense que com o volante. Mas é um gosto, aí entra o meu gosto, tá? Então, por exemplo, você decidiu que quer competir no Gran Turismo, que você acha o Gran Turismo. Até você comprar o volante, você vai estar razoavelmente suprido ali com o controle. Aí, claro, daqui a pouco você pode aí comprar aí os volantes, você pode estar utilizando. Então, o Gran Turismo 5, e aqui eu coloquei em ordem de número de jogadores online. Que isso mostra a quantidade, neste momento, de um público para este simulador. Ok? Claro que muitas vezes quem está no Gran Turismo aí joga também em outros simuladores, mas a maioria esmagadoramente que joga no Gran Turismo joga só lá no Gran Turismo mesmo, tá bom? Haja visto os campeonatos e mas aí a galera tá sempre lá utilizando, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui da lista aqui é o Gran Turismo 7. Então, se você está começando hoje no automobilismo virtual, não conhece nada de automobilismo virtual e tá indeciso, cara, eu não tenho grana para comprar um PC, mas dá para comprar um PlayStation 4. Você já consegue andar de Gran Turismo 7, tá? Claro que você não vai ter os elementos do controle, mas você já tem, aí você tem adaptadores. No caso do Gran Turismo 7, para o Play 4, você pode usar adaptador para qualquer volante que você tiver, entendeu? Já dá uma economia, você não precisaria comprar um volante aí esses mais recentes, o volante mais antigo já te traria esse suporte. Mas claro, você dependeria aí talvez de ter PC, dependendo do adaptador, tá, galera? Dependendo do adaptador. Pro Play 4, tem já uma versão do Play 5, mas ela não tá muito estável não, então eu não recomendaria. Tá bom? Vamos lá. A gente vai começar, a gente já começou por aqui, então é um público mais focado aí na galera de console. Se você está indo para console, está no Play 4, quer aí competir no console, Gran Turismo 7 aí, uma boa pedida. Recomendo demais que quem está lá, provavelmente quem está lá e gosta de corrida já tem, então nem é uma recomendação. Aliás, vale lembrar que nenhum aqui é recomendação para você comprar. Na verdade, é uma recomendação para que você sente, avalie, veja o teu perfil se enquadra em algum desses. E aí você fala, cara, vou arriscar. Beleza? E isso vai definir muito de quanto você vai gastar daí para frente. Tá bom? Vamos lá. O próximo aqui é o Assetto Corsa. O Assetto Corsa ele entrou só como simulador sério. O Assetto Corsa 1 ele foi disponibilizado para nós aqui em 2014. Foi lançado em 2014. O que acontece com ele? Aliás, eu vou até ver os preços também para passar aqui para vocês. É legal vocês já terem uma ideia de preço aí para quem se interessar, né? Apesar de ele ter essa data aí
de lançamento, né, aqui, 2014, tem alguns moldes e tem algumas mudanças que foram feitas, inclusive acho que é um chinês, um japonês, não sei, que fez uma mudança. É pelo, você usa essa ferramenta aqui, ferramenta aqui que é, deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Ele vai abrir o jogo, é isso que eu não quero. Cadê? Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Ah, tá aqui, ó, o Content Manager. O Content Manager, eu não vou abrir ele aqui porque senão eu teria que falar dele, não é o foco aqui. Ele faz uma gestão e ele tem ali outros elementos de física que ele altera no simulador e de ambientação climática. Meu, deu uma sobrevida absurda pro Assetto Corsa. Por que ele tá aqui como sério? Hoje você até encontra servidores para brincar. Você vai encontrar competição mais do que antigamente. Mas eu coloquei. Ele não tem uma característica de ter esse hardcore, sabe? Você vai encontrar muita gente em servidores. Aquelas corridas mais de ligas, talvez corridas mais pequenas. Não é nada que se viva só para competir. Não, a galera faz molde, testa carro, compete a questão de carros clássicos, aquela coisa toda. Então é uma pegada diferente. Ele não tá como hardcore aqui, não é porque ele não tem uma física espetacular, não é porque ele não tem um time model decente, não é isso. É que a característica para o público dele hoje não é a competição por si só, são outros elementos, a qual eu faço parte, né? Então você tem que avaliar isso, apesar da data. Já não tem praticamente atualização. Só pelo Content Manager, claro, se você está fazendo lá pelo Content Manager, com certeza tá atualizado, bonitinho, a coisa toda, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, o Assetto Corsa aqui, que a gente está falando agora, ele ficou nessa característica de ser um simulador sério que ele é, mas sem aquele apelo, né? Sem aquela coisa de competir é mais importante. Então, é um público aí que não é o casual, tem que ter uma certa noção, sim, detalhes de pista, setup, e é muito bom, ele é muito bom nessa questão de setups, tem muito acerto legal para ser feito, tá bom? Então por isso que ele está aqui. O Forza Horizon, por que ele está aqui, o Forza Horizon? Aliás, deixa eu mostrar outra coisa que eu esqueci de mostrar. O Assetto Corsa, né, além disso, olha só, nas últimas 2 horas, vocês viram que essa tabela aqui que eu coloquei, galera, ela tá criada. Isso aqui é a Steam que faz, tá? Steam Banco de Dados. Ela tá criada pelo pico sendo a informação de ranking. Por isso que o Horizon aparece em primeiro, porque ele nos últimos 13 minutos ele deu 81.096 usuários online. Mas vamos ver se é verdade. Eu vou atualizar, hoje é dia 27, eu estou atualizando aqui, ele atualizou. Sim, ele mantém nos últimos 13 minutos. Então, o pico dele varia no, no decorrer do dia em 81 mil usuários. É muito. Mas como a gente tá seguindo, eu tô seguindo esse ranking aqui, ó, tá? Depois eu vou falar de todos lá. Então, seguindo esse ranking, ele está em terceiro aqui em pico, mas o número de usuários é considerável, é muito bom o número de usuários. Na verdade, ele fica aqui em segundo lugar no ranking no número de usuários diários online. Então, para quem gosta de brincar em online, mas eu digo, tem corridas? Tem, mas são de um nível extremo, pensando só em competição? Não, é mais uma corrida descompromissada, talvez seria isso, tá? E aqui a gente chegou aqui no Forza Horizon. O Forza Horizon tá nessa lista porque quando você puxa o rank de games de corrida lá na Steam, ele vai trazer vários. Aí eu fiz uma filtragem dentro disso para chegar nesse resultado, tá? Não é número inventado, tá bom? Você precisa. Aí quando você faz essa filtragem, você manda comparar, tá bom? E o Forza Horizon, ele tá aqui, ó, em primeiro, né? Dá uma olhadinha aqui, o lançamento 2021, né? Foi o ano passado. E diga-se de passagem, já bateu recorde na hora que foi lançado. É um puta jogaço, né? Então, você vai ver aqui que o público tá sempre pendurado nele, tem uma galera que usa muito. E isso aqui que eu tô falando só no PC, tá? Como ele é
eu já acho que ele é cross. Por quê? Porque você pode jogar ele. Aqui eu tô falando do PC, mas ele tem o xCloud e tem a xCloud e tem ainda a própria a máquina para quem baixa lá nos Xbox. Então, esse valor aqui ele deve aumentar bastante, tá bom? Mas eu acho que não supera não superaria o Gran Turismo, tá? Eu não coloquei aqui a parte. Por que eu não coloquei? Porque como você tem esses dados, é só da Steam. Mas eu teria que pegar os dados também do xCloud, né? Que ele tá no xCloud também. Então ele deve ser um valor até maior do que ele tá aqui. Mas como ele ficou aqui em segundo, provavelmente ficaria, perdão, em terceiro, ficaria aqui em segundo. Não mudou muito. Mas ele é um jogo 100% casual. Diferente do Gran Turismo, que apesar de estar no console, ele tem características competitivas e casualidade, o Forza Horizon não. É só para quem quer ser casual. Você vai subir montanha, descer montanha, você vai correr. Cara, quanto que tá aqui o Forza Horizon 5? Ele tá em desconto, tá, galera? Aproveita aí que você tá assistindo o vídeo já, né? E se estiver interessado, já aproveita aí que tá na Steam, né? Para quem tem lá o Game Pass, eu acredito que esteja disponível, né? Também tem essa opção. Na verdade, quando a gente fala da Microsoft, a Microsoft não foca a plataforma. Você escolhe qual você quer jogar. Escolheu o jogo, você define a plataforma, tá? É uma metodologia que ela tem trazido aí para nós aí, tá? Então tá aqui os custos. Para quem se interessar, tá aí, tá? Mas lembrando, ele é 100% casual. Uma jogabilidade fantástica, tem uma jogabilidade fantástica, né? E mas não é para um público que quer algo hardcore no contexto que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Aí nós temos aqui em quarto lugar um conhecido, eu acho difícil quem não conheça a Racing, tá? Esse sim, é um simulador que ele é focado 100% dele no hardcore, que é o entendimento que eu falei para vocês no início, né? Por quê? Se você tá saindo de qualquer ambiente, eu tô saindo no Assetto Corsa, eu tô saindo no Forza Horizon, eu tô saindo no Gran Turismo e eu quero competição online a cada minuto. Quero competir de alto nível, quero competir de forma mundial, quero competir com... Cara, é esse simulador. No caso, você tá trocando algumas coisas, né? Você não tenha ele como o melhor simulador de carro, que ele não é. Não consegue ter, por exemplo, uma simulação de carro tão apurada quanto um Assetto Corsa Competizione, por exemplo. Ou um R-Factor 2, um Assetto Corsa não tem. Time Model é em defasagem, a física é em defasagem, force feedback é em defasagem. E não sou eu falando, tá? É todo mundo que utiliza 99%, principalmente os que não ganham nada com ele a não ser competir, sabem realmente as limitações dele. Assim como todo simulador tem, mas ele em especial. Porém, ele é para um público que quer treinar 2, 3, 4, 5 horas por dia. Se você vai entrar nesse ambiente aqui, saiba que treinar é a tua palavra de ordem. Saiba que ter um equipamento que exacerba assim, as suas habilidades é muito importante. Mas ainda mais, ele existe algumas limitações por conta do próprio sistema que foi criado ao redor dele. Tem vídeos no canal falando aí sobre saída específica de force feedback dele. Então por que exige que você acabe tendo que investir no equipamento assim, um assado, para ter resultados, né, diferentes ou resultados que você espera. Mas vale lembrar, equipamento não vai fazer você ter tempo nenhum, tá? Não é isso que o iRacing se propõe a fazer. Você consegue ser extremamente competitivo com qualquer equipamento. Só que se você tiver um equipamento com mais recurso, o seu tempo de treino reduz e isso favorece você. Mas se você não tiver habilidade, amigo, você pode pôr o equipamento mais caro que tem no mercado, você vai continuar andando lá no fundo. E a Racing, quem entra lá, entra com propósito, andar lá na frente. Lembre-se disso. O iRacing, aqui na Steam, você consegue a um preço até interessante, tá? O Steam que é a Racing.
Você consegue. Tá em promoção, então fica aí a dica para quem tá querendo aí, tá paquerando e tal. O iRacing, ele tem os custos da seguinte forma. O serviço que você vai comprar aqui é o serviço, tá? O serviço te dá acesso a competir online e usar o que está online. Se você não paga, nem o que você comprou, você tem acesso, né? E o jogar offline também você tem que estar com uma conta em dia. Beleza? Então vamos lá. Na promoção aqui, à esquerda aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Isso aqui é o que está na promoção que vai. Não sei até que dia que vai, não. Mas ó, um mês R$ 8,49 vale a pena de repente para experimentar, tá? 6 meses está R$ 33,99 e um ano. Isso aqui é para novos assinantes. Ok? Para novos assinantes. Depois desse período de um mês, 6,12, o preço normal é esse aqui, tá bom? Aqui estão os descontos que estão sendo oferecidos. Isso é para você pegar ali o, sei lá, menos meses. Agora, o que vem, né, nesse pacote, quando você compra a primeira vez? Vai vir, provavelmente, aqui os preços em dólares, tá? Você pode, aqui escolhe, se você quiser fazer pelo Steam, ótimo. Se você quiser fazer pelo site também, aí você vê o que compensa mais para você. O que você recebe na hora da compra? Você recebe isso aqui, ó. 17 carros estão avaliados aqui. São esses aqui, ó. Então você vai ter carro de rally, vai ter carro de Indy, vai ter carro de NASCAR, vai ter carro de road, né? Eu acho que dá para ir até a licença C, se eu não estou enganado, tá bom? Depois disso você tem aqui, ó, 23 pistas. Então, como você tem carro road, oval e dirt, você vai ter pistas para carros nessas características, ok? Só que isso aqui é para você começar, tá? Dependendo da sua disponibilidade de tempo para treinar, para competir, rapidinho você vai ter que mudar isso. Por quê? Quando você for entrar, por exemplo, numa corrida, numa temporada, sei lá, a Indy, essa aqui, por exemplo, a Indy Pro 2000. Você vai ter que ter a pista e você vai ter que ter o carro. Quanto custa uma pista e quanto custa um carro? A pista, o carro, em média, eu vou falar do carro primeiro. Cada carro custa de 8 a 10 dólares, tá? Dependendo do carro, mas a sua maioria talvez aí 8 dólares, tá? Uma pista, e aliás é o que eu recomendo sempre você ter sobrando, é pista, porque pista você consegue às vezes usar o mesmo carro em mais de uma pista, mas o contrário não é verdade. Às vezes dependendo da categoria, você pode ter a pista, mas se você não tiver o carro, você não tem como competir, tá? Então, a pista ela varia de 11 às vezes, raramente 12 dólares, tá? Ou até mais, dependendo da pista. Mas, por exemplo, se eu não tiver esse carro, pode ser que tenha alguma outra categoria que eu use essa pista. Eu necessariamente não precisaria estar correndo nessa categoria, tá? O carro, se você pega e fala, cara, eu só quero andar de GT3, por exemplo, você vem aqui e tem a Ferrari. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem uma Ferrari fixa aqui. Ah, vai, eu quero andar de Porsche. Vai, beleza. Ele vai atualizar ali, eu vou mostrar. Ah, quero andar de Porsche. Mas tem Interlagos e eu não tenho Interlagos. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tá dizendo que eu não tenho provavelmente o carro, tá? Então eu teria que comprar o carro aqui, ó. Se eu coloco uma categoria que eu tenho todos, tanto o carro quanto a pista, eu tô elegível. Tá vendo? Eu tenho carro, tá, irmã? E tenho a pista. Então eu posso correr lá, tá bom? Se quiser saber mais detalhes, tem na internet, tem uma galera aí ávida e que vai dar várias dicas que eu recomendo aí. Vocês podem aprender aí sobre licença, aquela coisa toda. Aí tem o R-Rating, tem Safety Rate, bom, várias coisas importantes. Ele é muito, muito focado em competição, seriedade e fair play. Você toma punição fácil aqui, tá? Isso que eu falo. Não me interpretem mal o que eu vou falar. Mas a Racing não é para todo mundo. Tenho isso em mente. É um público mais específico. Agora aqui, se eu mostrar aqui para vocês, aqui na Steam,
você vai ver que só tem, puta, 187 pessoas jogando agora. Por quê? Porque nem todo mundo tá pela Steam. A minha conta, por exemplo, ela é direto pela página. Só que no momento, tá aqui, ó. Eu consigo ver que eu tenho 10.660 pessoas online. Tá bom? Então aqueles resultados que vocês viram, aqueles números que vocês veem ali, não saíram do vento, tá? Fórmula 1 2022. Cara, o Fórmula 1 2022, apesar de eu ter colocado aquele hardcore, por quê? Ele tem esporte. Tem uma galera que usa ele no esporte, tá? Tem um público até considerável, né? Principal, esse 2022 até que o público caiu um pouquinho, mas ele tá picos altíssimos, né? A gente tá falando que em segundo do ranking em picos. Aqui eu coloquei o meu ranking aqui é de usuários sem ser pico, tá? Aqui eu já estou mostrando em picos. Então ele é muito utilizado, né? E você vê que é a cada 5 minutos, tá? Perceberam isso? O Horizon é a cada 13 minutos que dá pico. Esse aqui é a cada 5 minutos, cara. Cada 5 minutos, né? Só que a média de uso dele, de players online ali, é 6, 5, 4, o que já é um saldo também bem interessante, tá? Mas por que que ele está aqui nessa posição de verde e amarelo como diversão e hardcore? Por conta do esporte. E tanto nacional, tanto as categorias fazem, mas tem o esporte, tem categoria mundial de competição, tá? É bem pesado em competição também. A galera que compete ali é pesado, tem que treinar forte para ter resultado, tá bom? Então se você é fã de Fórmula 1, ama ir assistir, acompanhar, e cara, você fala, cara, esse é o meu público, é o meu caminho, Fórmula 1 tá aí para isso. Ele não é um. Hoje não tá tão caro. Acredito eu que ele não é tão absurdamente caro. Mas você tem que lembrar que. É F1, né? É verdade, é F1. Você vai ter que lembrar que todo ano você vai ter que renovar ele. Aqui eu não tô falando de se é bom ou se eu tô falando das características, tá, galera? Então você tem a edição, as edições aqui, 174 a 124, e um packzinho aqui, ó, que tem aqui de conteúdo dos campeões. E é aí, para quem gosta do Fórmula 1, tá um preço interessante. Tudo que eu tô falando aqui para vocês está com desconto, então aproveita aí para quem tá procurando, tá bom? Agora nós vamos falar aqui do Assetto Corsa Competizione. Vai ver que o público do Assetto Corsa Competizione, ele, né, ele é um simulador tanto hardcore quanto sério. Eu, por exemplo, uso ele muito mais para tirar proveito de uma física e um time model extraordinário, para sentir, competir, né, do que participar de campeonatos em si. Eu até participo de corridas, tem o Lufa Motorsport, a galera corre muito lá, e a Assetto Corsa Competizione. Ele, para mim, é hoje um simulador de nova geração, né, de todos que a gente tem ali, né. Para mim, ele é o de nova geração, com gráfico, com física. Nesse ponto, a Konus está de parabéns, né? Porém, ele tem algumas dificuldades que tornam um pouco difícil as pessoas utilizarem ele, né? Ele está aqui, ó. Ele foi lançado em 2019, tá? O maior pico dele foi há um ano atrás, aí 7 mil. Ele varia entre 4 e 3 mil jogadores tempo ali é um saldo interessante para quem já quer competir. Porém, ele exige máquina. Você precisa de um PCzinho razoável para rodar ele bem. E isso também é um fator que complica você utilizar ele, tá? Porque muita gente comprou e teve problema gráfico, teve problema de lag e aquela coisa toda, então isso afugenta muito. Mas ele é um excelente simulador. É um simulador assim que vale muito para quem está procurando aí um simulador sério, mas também que dê para competir, tá bom? É um público bem interessante. Porém, ele só tem GT4 e GT3. É outro fator também que possa ser um limitante. Por quê? Você pegar aí os outros, você tem várias categorias, por exemplo, no iRacing, né, no Refactor, ali no Gran Turismo, tem várias categorias. Tudo bem que é console, mas só para contextualizar, tá? O Assetto Corsa 1, meu, tem muita categoria. Tá com precinho legal também, tá aqui, ó.
pressão aí para quem está procurando. Esse aqui é o preço do pacote padrão, né? O dá para você começar, você tem que ter esse obrigatoriamente. E aí você vai escolhendo os pacotes. Eu tenho os outros aqui, ó, mas eu não tenho esses dois ainda. Como eu não estou competindo no momento, então eu acabei não pegando, tá? Mas para quem tem interesse, tá com uns descontos bem interessantes aí, tá? Então vamos lá. Qual que é aqui o outro da nossa lista aqui? É o Dirt Rally. Galera, Dirt Rally para mim é 100% casual. Vou nem... tudo bem que é minha opinião, tá? A gente tá falando aqui, ó, de lançamento de 2019. Uma média de 1.000 usuários aí, né? O único pico que deu de 3.000 usuários foi há 2 anos atrás. Curiosamente, lançamento, né? Então a gente tá vendo aí o pico dele aqui, ó. Depois fica aí numa média de 2 e pouco, tá? Não tá com preço absurdo. Também o Dirt acho que tá com preço legal, mas... Vamos lá, R$11 e... Tá na promoção com certeza, vamos ver aqui. Ó. Tá tudo com promoção, vocês têm que aproveitar, ó. 75%, aí o pacote especial 75%. Pra quem tá procurando, vale muito a pena. Minha opinião é... Você gosta de rally? Você é apaixonado por rally? Se você é apaixonado por rally, minha opinião é procure o Rich Burns Rally. Se você quer um simulador. E detalhe, hardcore, existe uma galera que compete. Inclusive tem uma galera aqui no grupo do canal que tem um campeonato gaúcho de rally virtual, tá? Então, mas é outro nível, tá? Ele é bem ardiloso, mas de extrema competitividade. Então, pra galera que gosta de rally, eu recomendaria aí o Richard Burns Rally, tá bom? É uma plataforma já antiga, mas cara, ela dá muito pau aí, muita plataforma atual. Ah, esse aqui é o meu xodó. Esse aqui trouxe alegrias, transtorno, alegria, é um negócio complicado. O R-Factor 2, eu vou falar um pouquinho dele aqui. Eu vejo muita gente falar ou ver algumas coisas nele, mas aqui ó, 2015 foi o lançamento na Steam, tá? Ele é de 2013, 2010, eu acho, 2012, ou é 2013. Bom, número de usuários, a gente sabe que é pouco. O maior pico dele foi há 10 meses atrás, tá aqui ó. Porém, hoje o pessoal da Lufa também está trazendo campeonatos com esse simulador e tem grande chance desse simulador aí não voltar ao que era, não, se destaca não, mas melhorar um pouco aí a performática dele. Mas qual que é um grande problema o que eu vejo que limita as pessoas no R-Factor 2 e afugenta, na verdade? O R-Factor 2, para quem acompanha o R-Factor, sabe que o R-Factor era do Slight Mad Studio, que passou para o Estúdio 397 e que hoje o Estúdio 397, na verdade, é o Motorsport Game. Aqui, ó, Motorsport Game. Qual é o problema, ao meu ver? Quando a Easy vendeu o Estúdio 397, o Estúdio 397 ele começou a fazer um trabalho em cima de alguns poucos carros que ela estava trazendo, que é o Estúdio 397, e os carros que já estavam lá da Slight Mad Studio é que foram abandonados. Não houve atualização de time modo, não houve atualização nenhuma, tá? Mas são os carros padrões no pacote. Quando você compra, quando você paga aqui os R$30 aqui, ó, você está comprando o jogo base. E dentro desse jogo base vai vir Skip Barber, vai vir, que mais? Fórmula 1, alguma coisa, que estão extremamente defasados. Porque o grande problema do R-Factor 2 é que o grande benefício dele é o próprio limitante dele, que é o Time Model. A física dele é extraordinária, o Time Model é extraordinário, mas se estiver atualizado. Quando o Estúdio 397 comprou, pegou a ferramenta, né, pegou o R-Factor 2, muita coisa já ficou defasada. E aí o Motorsport Game ele trouxe as atualizações dele para os carros que ele estava trazendo, como os pacotes que estão à venda aqui, que tinha começado lá com o Estúdio 397. Só que o pacote base é exatamente o que a Easy fez lá em 2013.
que foi atualizado talvez em 2015, que veio para Steam, depois não teve mais. Ele espanta qualquer um que chega nele. Qualquer um que chega nele se assusta. Por quê? Porque o que tá lá não condiz com a realidade de um pack como esses aqui. Sabe? Você pega aqui o pack GT3, por exemplo, ou um carro, essa BMW, ou tração dianteira, ou essa BMW M4 GT3, que é maravilhosa, maravilhosa de pilotar. Não tem nada a ver com o que está vindo no pacote básico. Falta esse ponto. Além disso, existem coisas no R-Factor 2 que já viraram o mal dele. Existem bugs, existem falhas bizarras, que estão lá e que não arrumam. Eu não sei porquê e nem sei se vão. Espero que, quem sabe aí, a Motorsport Game, né, entenda que ela pode fazer um pacote básico, né, com carro GT, um carro de fórmula, um carro de turismo, sabe, com as pistas escaneadas mais atuais. E aí sim, o cara quando ele pegar e experimentar, ele vai ficar maravilhado. E se você pega hoje o que vem no R-Factor 1, no R-Factor 2, deixa eu ver se ele mostra aqui. Deixa eu ver o que que vem aqui. Ele não vai me mostrar. Ah, isso aqui é uma oferta especial tal. Mas enfim, os carros que vêm no pacote padrão não tem a qualidade de física, tire model e acabamento que tem esses carros aqui do pacote pago. Então fica aí a dica. Vale a pena? Sim, ele é um ótimo, um sério simulador. Existe uma galera que pilota, ainda mais agora que veio pro Lufa Motorsport, então a galera vai pilotar muito aí, tem corrida de hora em hora. Mas precisa ficar atento a isso, tá bom? A essas melhorias que a gente tá esperando aí. E que eles melhorem esse pacote. Se você optar pelo R-Factor 2, não use o pacote de carros que vem no padrão. Você vai passar raiva. Vamos lá, Race 1. Para mim, a maior decepção do automobilismo virtual em desenvolvedores de simuladores é Race 1. Bom, quando eu penso em Race 1, olha o DNA de Race 1, cara. DNA de Race 1. Cara, podia. Olha o DNA de Race 1. O que fizeram com o GTR? Que a Simbin se perdeu? Tudo bem que ela saiu, não tá mais, né? Yambel. Então, o que eles fizeram, cara? Eles nada, eles simplesmente abandonaram. Ficou esse estúdio aí tentando fazer o Race Room. Eu desisti do Race Room faz um bom tempo lá atrás. Tá? Deixa eu ver aqui o custo que ele tá aqui. Ele é grátis, tá bom? O jogo base é free to play. Você compra e você não paga pra ter. Você pega e paga pra ter o conteúdo. Tá? E cada conteúdo e uma judiação. Porque a gente tá falando de um simulador bonito. A gente tá falando de um simulador que tem elementos extraordinários. Force feedback. Características de, porra, muita coisa boa, velho. Mas que infelizmente vai morrendo aos pouquinhos. Então, o Race Room, seu maior pico foi 3 anos atrás. A gente tá falando uma média aí de 600 a 900, vai, deve dar aí 700 jogadores utilizando ele. Poderia ser mais, cara. E é um excelente simulador. Ele é sério, sim. Tem uma física extraordinária, um time mod muito bom. E dá para ser competitivo. Bem que hoje ele tem um limitante sério nessa parte competitiva. Porque os servidores é aquela coisa como a gente tá vendo. Quem sabe vem pro Lufa também, né? O Lufa aí tá trazendo aí, eu acho que vale a pena. Depois eu vou trazer um vídeo específico aí sobre o Lufa, tá bom? E aqui para finalizar minha lista, nada mais, nada menos que Automobilista 2. Apesar de ter colocado aqui é o 2, tá, galera? Cara, eu não sei nem muito o que falar do Automobilista 2. Pra mim, ele é um simulador muito sério. Eu gosto demais do Automobilista 2. Algumas coisas eu gosto bastante. Tá? O que faria eu ter, assim como eu tenho, claro, o Automobilista 2? Primeiro, pistas nacionais. Estão lá. Algumas internacionais, mas pistas nacionais. Tá com um gráfico extraordinário.
Tá com uma seletiva de carros fantástica. Um force feedback muito bom. Tire model é muito bom. Tem os carros que eu gosto, que é principalmente os clássicos. Mas temos aquele velho problema, né? Melhorou muito na última build agora que saiu. Nossa, melhorou muito, muita coisa melhorou. Claro que para quem já usa, para quem é fã, para quem gosta, vai continuar utilizando. Ele tem todos os elementos para ser um puta simulador hardcore. Por que eu não coloquei ali? Porque hoje os servidores são complicados, né? Você depende exclusivamente aí de ligas e tudo mais. Então, apesar de todo o elemento fantástico que tem nos carros, falta hoje essa coisa da competitividade para esse hardcore que eu estou dizendo aqui, repetindo. Não é característica física, é a ambientação. Por exemplo, vou repetir uma coisa bem simples. Você está vendo aí, o motor explodiu, né? Não é todo simulador que faz isso. Agora você imagina um nível competitivo, hardcore, em que você tem todos os elementos de danos do motor, de elementos de danos do carro, chuva, trilha da chuva, pneu fica frio, ambientação. Cara, extraordinário. Mas eu preciso de um servidor para replicar essa coisa toda. Tá? Então, o hardcore que eu estou propondo aqui é o que? É servidor competitivo que tenha muita gente para competir. Hoje não tem. O Race Room eu coloquei ali, mas fica menos, né? Ainda mesmo assim. Eu poderia ter colocado automobilista. Tem uma galera que compete, mas é muito pouco. Né? Então, para concluir tudo isso aqui que eu falei aqui, galera, olha só. Você avalia um simulador, se ele é bom ou se ele é ruim, para você. Por exemplo, eu tenho amigos que jogam no Gran Turismo. Eles não querem outro simulador. É o melhor para eles. Porque eles estão dentro do nicho certo, com o simulador correto para o uso que eles vão fazer. Isso faz diferença, e muita diferença. Por exemplo, cheguei hoje e decidi que eu quero ir pro iRacing. A primeira coisa que você vai encontrar no iRacing, cara, corrida toda. Vem aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Tem a parte aqui. Deixa eu mostrar aqui um negocinho rápido. Só para contextualizar isso aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui as corridas oficiais. Ele vai me mostrar aqui um guia do que tem de corridas oficiais aqui. Tá? Então aqui, a minha carteira, eu tô na licença B, então eu vou tirar D, eu vou tirar C, eu vou tirar A. Só para tentar facilitar aqui, para vocês verem. Se eu fosse correr só GT3 e LMPM, tem uma corrida começando às 6 horas. Depois, quando acabar, já tem outra 7. E assim vai. Mas eu posso adicionar. Eu posso correr também aqui na C, na D. Ou na C, vai. Eu vou salvar aqui. Vou aumentar ainda o leque. Então eu poderia correr aqui, correr aqui. Aqui não, tá vendo? Ó, em vermelho. Eu tenho que comprar a pista. Tenho que comprar a pista. Ó, perdão. Atualizar. Aqui eu tenho. Aqui, ó, eu tenho que comprar. O que eu tenho? O carro. Aqui eu tenho que comprar o carro. Aqui eu teria que comprar o quê? O carro. Você entende que você precisa, na hora que define que o iRacing é o seu simulador principal, e ele tem que ser. E quando ele estiver lá e ele fosse o simulador principal, você tem que achar uma categoria que seja a sua principal. Porque senão você não vai ter resultado. Você vai estar desperdiçando tempo e dinheiro. Isso vale para qualquer simulador, tá? Isso vale para qualquer simulador. Mas quando o simulador é hardcore, nessa questão da competitividade, o iRacing ele é lei em cima disso. Tá? Aqui você é punido, aqui você toma advertência. Aqui. Cara, para quem gosta desse tipo de ambiente, ele é a palavra de ordem. Porém, para mim, eu preciso muito mais do que só isso. Eu preciso de um bom tire mod, eu preciso de um bom force feedback, eu preciso de uma física muito extraordinária. Então, ando nele? Ando. Com essa vividez toda, não, raramente. Eu gosto é Assetto Corsa. Então, eu já estou no meu ambiente. Eu não precisaria, e assim como eu não preciso do iRacing. Eu não preciso dele. Por que eu tenho então o iRacing? Porque tem muitas vezes que eu preciso fazer teste de equipamentos. Para validar principalmente a questão de saída. Não que ele seja o único que faz isso.
Mas hoje para mim é mais fácil fazer com ele do que, né, fazer com outros. Eu consigo subtrair, extrair informações, esse tipo de informações mais rápido dele. Tá bom? Só para isso. Se não, hoje para mim eu não precisaria de nada mais além do Assetto Corsa e Assetto Corsa e R-Factor 2. Se eu fosse pensar em competição, 100% competição, ainda não seria o iRacing. Para o meu tipo de uso, seria o Assetto Corsa Competizione, sem sombra de dúvidas. Mas ele cobre as características que eu preciso. Então, quando você for definir aí qual é o melhor simulador, tem que ser o melhor para você, não o que é o melhor para mim. Porque as características desses simuladores que eu passei para você vai suprir a sua necessidade. E muita gente bater nessa porta aqui, ó, a Racing, desistir a ponto de vender tudo. E não era pro cara. Não é menosprezo, galera. É a realidade. Entra custo, entra empenho. Todos você vai ter que ter empenho, tá? Para ser competitivo hardcore aqui no iRacing, aqui no Fórmula 1 2022, no Assetto Corsa Competizione, no R-Factor 2, no Race Room, no Gran Turismo, se dedicar muito, tá? Só que no caso, para mim, não adianta ser só hardcore da competição, do ambiente competitivo, do multiplayer. Tem outros elementos no simulador que para mim pesa mais. Então é isso que eu espero que vocês avaliem. Eu espero que o vídeo, apesar de longo, te ajude de alguma forma, né? Esse vídeo tá saindo hoje, segunda-feira, mas eu fiz no domingo, né? Então os preços que estão aí estão atualizados para quem está procurando aí essas mudanças. Mas lembre-se, qualquer um deles, você precisa de equipamento, tá? Você vai precisar de um PC. Se você vai usar tela, 2 telas, 3 telas, tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis para avaliar. Você vai precisar de uma base de volante ou não, depende do simulador que você vai escolher ali. Tá bom? Então, galerinha, é isso. Espero que o vídeo seja útil. E, claro, se foi útil, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal se você está passando aqui a primeira vez. Não se esqueça de dar o like, dar o joinha e verificar se as notificações estão indo para você, tá bom? E, gente, deixem comentários. Por favor, façam comentários. Porque aí o YouTube consegue enviar esse vídeo para o maior número de pessoas. Aí. E a gente pode espalhar mais aí o automobilismo virtual. Tá bom, galerinha? Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus.